Então vamos lá, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Um pouco diferente, né? Via outros meios, né? Mas bora lá que logo logo tudo isso passa. Então a gente vai, nesse primeiro momento, analisar algumas questões aqui. Eu vou fazer junto com vocês, né? Até sugiro que eu vou dar uma breve pausa depois que eu explicar cada questão para vocês pensarem e ver qual que é a alternativa correta, né? Então eu peço que sempre que eu der essa pausa, vocês também pausem o vídeo, analisem bem o texto para a gente chegar na resposta correta, ok? E depois que a gente terminar esse vídeo, aí a gente vai ter as nossas atividades para vocês estarem realizando lá no Google Classroom. Então vamos lá, vamos começar com a primeira. Então aqui a gente tem uma pequena conversa e ela fala assim, o George começa. Which candidate is your wife going to vote for? Oh, she'll vote for the same one I do. Which one is that? I don't know yet. She's going to tell me tomorrow. Então vamos lá, vamos tentar entender esse texto, né, pessoal? Which candidate is your wife going to vote for? Your wife, ou seja, a sua esposa, né? Which, qual candidate a sua esposa going to vote for? Oh, she'll vote for the same one I do. Aqui temos o LL, né, indicando o futuro, so she'll vote for the same, o mesmo né, aquele mesmo que I do, I will vote, que eu vou votar. E o cara pergunta, which one is that? E qual que é este? I don't know yet, eu não sei yet ainda. She's going to tell me tomorrow. Ela vai, né, o going to, que indica futuro aqui, né, so she's going to tell, verbo to tell, verbo contar, she's going to tell me tomorrow, ou seja, ela só vai me contar amanhã. Então, em relação aos recursos linguísticos utilizados no texto, assinale a afirmativa correta. Então, vamos lá, assinale a afirmativa correta. A forma verbal, going to tell. A forma verbal, going to tell. Indica uma ação presente. Então, eu acabei de comentar com vocês, né? Então, dá uma analisadinha aí se isso aí realmente indica uma ação presente. O pronome your refere-se ao George, ao substantivo George. Tá? Então, which candidate is your wife going to vote for? Esse your refere-se a quem? O uso de yet na frase I don't know yet expressa certeza? A palavra one retoma o sentido de candidate. So, she will vote for the same one. O mesmo one. Quem que é esse one? Right? A palavra oh constitui marca de linguagem formal. Formal do texto. Ok? Então, pessoal, vou dar um tempinho para vocês pensarem, ok? Vamos fazer o seguinte. Eu dou as pinceladas aqui, né? As dicas. E lá no Google Classroom, depois que vocês assistirem esse vídeo, vai ter um outro espaço para vocês colocarem as alternativas corretas de cada slide aqui que a gente está passando, tá? E depois eu passo o gabarito para vocês, tá bom? Então, já deixei aqui mais ou menos estruturado, né? Então aí pensem aí, dá uma pausa e veja qual que é a resposta correta, anota e depois vai ter um campinho lá para vocês colocarem, ok? Vamos para a próxima. Aqui uma tirinha, né? Dr. Zook wanted to see me today. Oh yes, he's expecting you, Lucky Eddie. Follow me. Look, Eddie, I want to give you a test. What kind of test, doctor? An IQ test. What's an IQ test? An IQ test measures a person's intelligence. Do I have to be here when you give the test? Never mind. A test won't be necessary. Então vamos tentar entender, né? Então, Dr. Zook queria to see me today. Ou seja, o Dr. Zook queria to see, me ver hoje. Oh yes,
He's expecting you. He's expecting, né? Expecting, está esperando. Follow me, right? Essa palavrinha que todo mundo conhece, né? Dá follow em alguém, ou seja, follow, seguir. Lucky Eddie, I want, aí o verbo querer de novo, to give you a test. Verbo dar, né? Te dar um teste. What kind of? Palavrinha importante, tá? Depois, se puderem, sempre quiserem anotar essa palavrinha. What kind of? Que tipo de teste? An IQ test. Um teste de QI. What's an IQ test? An IQ test measures, okay? An IQ test measures. Se measures, mede a person's intelligence. Do I have to be here? Right? Aqui o do sendo usado, né? O auxiliar de pergunta. Então, eu tenho, do I have to be here? Eu tenho que estar aqui when, quando você der o teste. Never mind, né? Uma expressão legal de saber. Never mind, deixa pra lá. A test won't, o negativo de will, won't be necessary. Um teste não vai ser necessário, né? Então vamos lá. No que diz respeito à estrutura linguística contida no quadrinho. Então aqui, na verdade, ele vai saber um pouquinho mais com relação à gramática, né, do que a história em si. É correto afirmar que letra A, o uso do apóstrofo, remete o leitor nas 3 situações em que ele aparece ao caso genitivo. Então, né, relembrando, gente, o que é o caso genitivo em inglês? Indica posse, né? Por exemplo, Marco's car, ok? Ou Felipe's car, o carro do Felipe, tá? Então ele quer saber se em todas as ocasiões que o apóstrofo apareceu aqui na nossa tirinha, em todos esses casos, ele indicava posse, ok? Então pensem aí. O pronome you, no primeiro quadrinho, pode ser classificado como subject pronoun. Então, o pronome you, no primeiro quadrinho. He's expecting you. Ele estava esperando por você. Ele pode ser classificado como um subject pronoun, um pronome do sujeito. Ok? Lembrando lá, né? Pronome do sujeito. Tem que ver se nesse caso o you está vindo antes ou depois do verbo. Não há registro da presença de qualquer artigo definido ou indefinido nos quadrinhos. E lembrando nossos artigos a e an, né? Uma. Ok? A e am, uma. Ou seja, outro artigo que a gente tem é the, o, as, os, as. Ok? So, não tem nenhuma evidência disso no nosso texto. As palavras Lucky Eddie, no terceiro quadrinho, funcionam como vocativo. Lucky Eddie, I want to give you a test. O verbo follow, no segundo quadrinho, está no infinitivo e expressa um comando. Follow me. Ok? Então, uma pequena pausa, pensem. E qualquer dúvida também, vocês podem mandar mensagem para mim, que eu vou estar durante a aula aí atendendo, ok? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Ok. When you're moving towards an objective, it's very important to pay attention to the road. It's the road that teaches us the best way to get there, and the road enriches as we walk its length. And it's the same thing when you have an objective in your life. It will turn out to be better or worse depending on the route you choose to reach it and the way you negotiate that route. Então vamos lá. When you are moving, quando você está moving towards, ok? Towards, em direção a an objective. So, when you are moving towards, ok? Towards, em direção a um objetivo, né? It's very important to pay attention. Expressão pay attention. Prestar atenção to the road. Tem que prestar atenção na estrada, né? It's the road that teaches us. Aqui o verbo to teach, que vem de teacher, aquele que ensina. Então, teach é o verbo ensinar. That teaches the best way, a melhor way, a melhor maneira to get there. Get, o verbo get tem
várias expressões, várias interpretações, né? Mas aqui, to get there, de chegar lá. And the road enriches us. Enrich, vem de rich, vem de rico. Enrich, enriquecer. Enriches us. As we walk its length. As we walk its length. We walk, walking dead, right? Caminhar pelo seu length. Caminhar pelo comprimento, ou seja, por todo o caminho, né? Length. And it's the same thing, ok? Já vimos essa palavrinha same. Já vimos a palavrinha same em outros textos, tá? Então, same, mesmo. Same thing, a mesma coisa. When you have an objective in your life. It will turn out. Turn out. Ou seja, no final das contas, isso vai dar, né? Isso vai acontecer, vai turn out to be better. No final das contas, vai ser melhor, or worse, ou pior, depending on the route you choose. Depende da rota que você choose your destiny, que você seleciona, que você escolhe to reach, para alcançá-la. And the way you negotiate that route. É a forma como você negocia essa. E a forma como você negocia essa rota. Ou seja, com base na leitura do texto, assinale a alternativa correta. O vocábulo there refere-se ao objetivo mencionado na primeira sentença. E aí? A passagem its length refere-se à extensão do objetivo mencionado na primeira sentença. Way to get there. And the road enriches as we walk its length. Ok? Então, length refere-se à extensão do objetivo ou não. O pronome at refere-se ao substantivo route, lá na linha 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na linha 6, it will turn out to be better or worse depending on the route you choose to reach it. Who's it? Refere-se ao route ou não? No texto, road and route são antônimos, têm significados opostos. A terceira sentença, and it's the same thing when you have an objective in your life. Linhas 4 e 5 introduz uma relação de oposição ao que foi dito nas duas primeiras sentenças. It's the same thing. Ok? Então, tempinho para vocês pensarem, depois coloca lá qual é a resposta correta que vocês acharam. Então vamos lá, pessoal. Nossa próxima questão aqui é Life must be very complex down there. Life, vida, must be, deve ser, very complex down there. Very complex, acho que dá para entender. Down there, está se referindo ali ao planeta Terra, né? Down there. They write... Eita puta que pariu. Nossa, que não para, velho. Deixa eu ver cair essa bosta agora. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Nossa próxima questão. Life must be very complex down there. Life, a vida, must be, deve ser, very complex. Acho que dá pra entender, né? Down there. Coloquei ali uma flechinha vermelha. Down there, né? Se referindo lá embaixo. Ao planeta Terra. They write tender books about little princess and roses, for instance. So they write, o verbo write, o verbo escrever, né? Tender, vem de afetuoso. So they write tender books, né? Livros afetuosos, livros carinhosos, about little princess, sobre princesinhas, and roses, for instance. A palavra for instance eu poderia substituir também por for example, por exemplo. But they also write precise books on how to kill each other. Mas eles also também write precise, precisos, né? Livros precisos on how to kill, em como matar each other, como matar um ao outro, né? Ou uns aos outros. Então vamos lá para nossa questão. Na fala do primeiro quadrinho, o termo must sugere obrigatoriedade. Life must be very complex. No terceiro quadrinho,
O termo but expressa uma contradição à afirmação anterior. But they also write precise books on how to kill each other. E aí? No segundo quadrinho, a palavra they refere-se às palavras books, princess and roses. They write tender books about little princess roses, for instance. Será que o they? Vamos lá? Então, dê uma pensada, né? A expressão for instance no segundo quadrinho indica enumeração e classificação. E aí, for instance? Eu acabei de falar, né? No primeiro quadrinho, a expressão down there refere-se provavelmente a um planeta desconhecido. Bom, aí eu coloquei até uma flechinha ali. Mas será que é um planeta desconhecido ou não? Aí vocês vão julgar e depois colocar ali pra mim, tá bom? Então vamos lá, nossa questão. Essa figura aí é bem curta, né, na verdade, que o enunciado, né? A mulher ali que tá dentro ali fornecendo sorvete, né? Mal o cara pegando sorvete, mal sabe ali que não tem muita tecnologia, né? Bem braçal. E ele fala assim: Life's too short for the wrong job. Life's too short for the wrong job. Wrong job. Job, right? Seu trabalho. Ou seja, a vida é too short. Aqui o too no sentido que está intensificando. A vida é muito curta, né, para o emprego errado. Com base nas estruturas linguísticas contidas no texto, é correto afirmar que a palavra wrong é classificada como um substantivo. Wrong job, right? Wrong job. Será que ela é um substantivo? O vocábulo to é uma conjunção aditiva. Será que uma conjunção aditiva? Too short. Too short, né? Acabei de falar. O que significa to nesse contexto? A preposição for indica destino ou direção. Life's too short for the wrong job. Indica um destino, uma direção. A estrutura life's too short é um caso genitivo. Lembra lá do caso genitivo, né? Indica posse. O exemplo que eu dei, Felipe's car, o carro do Felipe. É esse sentido que está no texto? A construção life's é a forma contraída de life is, ok? Essa tá bem tranquila, hein, pessoal? Então dá uma pausa aí, respondam, depois coloquem lá no Google Classroom, que vai ter o local para vocês colocarem o gabarito de vocês. E vamos para a próxima. You bring us popcorn every day. So we thought we'd bring you some worms, right? So you bring, o verbo to bring, o verbo trazer. Você traz popcorn every day, né, pra gente. Todos os dias você traz pra gente popcorn. So we thought, passado do verbo think, né? Nós pensamos, we'd bring you some worms. Em te trazer, nós iríamos te trazer you some, alguns worms. Worms, a gente nem precisa traduzir, só ver ali que está no biquinho ali dos pássaros, né? Worms. Quanto às relações de sentido construídas no texto, escolha a alternativa correta. O pronome you refere-se ao leitor. You bring us popcorn. Então é o leitor que traz popcorn para eles. Em You bring us popcorn every day, percebe-se que esta é a primeira vez que Zig traz pipocas para os passarinhos. Será? A fala dos passarinhos mostra que eles não gostam das pipocas trazidas por Zig. We'd bring you some worms. O pronome destacado pode ser substituído por any, sem prejuízo de sentido. Lembrando, né, gente? É interessante saber que eu usaria any em frases interrogativas ou negativas. Então, será que se eu colocar ali vai ter o mesmo sentido? Lembrando que any também pode significar nenhum, nenhuma. O vocábulo so pode ser interpretado como é por isso que. You bring us popcorn every day, so we thought we'd bring you some worms. Ok? Essa não tá difícil, tá? Pensem um pouquinho que vocês vão conseguir. E vamos para a próxima. Ok, então temos aqui uma mistura, né, de imagens e textos. Vamos dar uma analisada nele, da Unicef. Millions of children survived the tsunami in Asia. Your donation will help them rebuild. Então, milhões de children, sempre lembrando, né, que children já é o plural de crianças, porque o singular é child.
survived, sobreviveram ao tsunami na Ásia. Your donation, sua doação, will help them rebuild. Build, construir, rebuild, reconstruir, né? Let me see. Click here to help protect children at risk. Clique aqui para ajudar a proteger as crianças at risk, em risco. Em relação aos recursos linguísticos utilizados no texto, assinale a afirmativa correta. A palavra them retoma o sentido de doações. A palavra them retoma o sentido de doações. Então, your donation will help them. Ok, your donation will help them. Quem seria them? A expressão click here indica obrigação. Click here. O verbo to help nas duas ocorrências está empregado no mesmo tempo verbal. Your donation will help them. Click here to help. E aí? O vocábulo children é a forma singular de child. Acabei de falar, hein? Essa não tem como errar. A palavra your refere-se ao leitor. Your donation will help them rebuild. Então essa aí tá tranquila, hein, gente? Pensem um pouquinho, respondam e coloquem lá pra mim. Próximo aí com uma tirinha do Garfield. I'm thinking our lawn needs something. So, estou pensando que our lawn, nosso gramado, needs something. Precisa de algo. I'm thinking about a lawn ornament. Estou pensando em um ornamento, né? Alguma coisa para enfeitar ali o gramado. I'm thinking of a 10-foot concrete accordion. Estou pensando num acordeão de concreto, né? Uma escultura de acordeão 10-foot, né? De 10 pés de altura. E o Garfield, I'm thinking of moving. Estou pensando em me mudar. Ao ser a alternativa correta, a sentença I'm thinking of moving responde à pergunta What are you think of moving? Será? A forma plural da sentença I'm thinking of a 10-foot concrete accordion would be We're thinking of 10-foot concrete accordions. A sentença Our lawn needs something, na forma negativa, ficaria Our lawn doesn't need something. Então, lembrar das regrinhas lá, né? Com os auxiliares, né? Quando que eu uso do? Quando que eu uso does? Lembrando que do e does. Does somente para he, she e it. E assim para o negativo também. A sentença I'm thinking about a lawn ornament expressa uma ação cotidiana. No segundo e no terceiro quadrinhos, as preposições about e of podem ser substituídas uma pela outra sem que haja mudança no sentido. No segundo e no terceiro. I'm thinking of a lawn ornament. I'm thinking about a 10-foot concrete accordion. E aí, será que dá? Será que não dá? Então dê uma pensada e depois responda lá pra gente, ok? It's for a poll, sir. Do you think the Taliban is a cell phone company, a deodorant, or a terrorist group? It's for a poll. A poll é para uma pesquisa, né? Para uma votação. Do you think the Taliban is? Você acha que o Talibã é uma cell phone company, a deodorant, or a terrorist group? Então, analisando a charge, é correto afirmar. O homem que está falando dirige-se ao outro de uma maneira informal. Os termos a cell phone company, a deodorant and a terrorist group no plural seriam cell phone companies, deodorants and terrorist groups. A pergunta do you think the Taliban is? Se relatada por uma terceira pessoa seria the man asked him if he think the Taliban is. Então prestem bem atenção nessa frase, tá? Às vezes um detalhezinho ou outro que acaba deixando ela errada, ok? A resposta à pergunta feita poderia ser Yes, I do. Ok, será? Na sentença It's for a poll, sir, o termo it refere-se a Taliban. It se está se referindo ao Talibã. It's for a poll, sir. Não tá difícil essa também, hein? Dê uma pensada e coloquem lá pra mim. E vamos continuando e vamos para nossa próxima pergunta. Mais uma do Garfield.
Television can be habit forming. A televisão pode ser, né, pode se tornar uma formadora de costumes, de hábitos, né? I've been watching it all day. Eu tô assistindo isso, a TV, né, todo dia todo. Would you like me to turn the TV on, Garfield? Você gostaria que eu turn on, ligasse a TV, Garfield? That would be nice. Isso seria muito bom, seria legal. Então, lá na letra A, na sentença Would you like me to turn the TV on, Garfield? O phrasal verb turn on pode ser colocado antes do objeto, ficando Would you like me to turn on the TV, Garfield? Ok? Então, lembrando que alguns phrasal verbs a gente consegue fazer essa separação, tá? Então, analisem aí, dê uma pesquisada, se fica legal turn on, pode ser só junto ou se posso separar. A forma negativa da sentença that would be nice é that won't be nice. So, o negativo de would é won't. A sentença I've been watching it all day tem o mesmo sentido de I've been watching it every day. Na sentença citada, na alternativa C, o termo it é um pronome objetivo, que se refere ao termo habit do quadrinho anterior. I've been watching it all day. What is it? I've been watching what all day? Na sentença a seguir, os termos enumerados têm, respectivamente, as funções de substantivo e verbo. Então, vamos lá. Television can be habit forming. Habit forming. Então, o habit ali seria o substantivo e o number two seria um verbo. Television can be habit forming. Ok? Então, espero a resposta de vocês lá. E uma pequena pausa, né? Vocês pausem aí também. Analisem e enviem a resposta para mim. Ok, aqui é a nossa próxima, né? Aproveitaram aí os logos, né? Do Facebook, do YouTube e do Twitter, mas para passar alguma mensagem. Então vamos lá. Ao invés de Facebook, tá lá. Put your face in a book. YouTube, you could be reading. And Twitter, 140 characters? Try millions. Então a leitura é fundamental para o desenvolvimento intelectual e para a construção do conhecimento, pois ela modifica, transforma, amplia a visão de mundo, proporciona a descoberta da realidade, das ideias, das palavras, levando o leitor até a sua plenitude humana. A peça publicitária apresentada anteriormente se destina a quem? Convencer o leitor a fazer a doação de uma pequena quantia em dinheiro para a expansão do acervo de uma biblioteca? Criticar aqueles que acreditam firmemente que só é possível obter conhecimento por meio de redes sociais. Convidar o leitor a deixar de lado a utilização de redes sociais para mergulhar no universo da leitura. Sugerir que o leitor compartilhe, por meio de redes sociais, resenhas de seus livros favoritos com outros usuários. Demonstrar ao leitor que é perfeitamente possível dividir o seu tempo livre entre a leitura e o uso das redes sociais. Bom, essa aqui tá bem tranquila, hein, gente? Não, só de analisar aqui a figura ali, as alternativas, já dá para chegar, hein? Então, uma pequena pausa, respondam e vamos caminhar para a próxima. Estou aqui nessa figura, né? Aquela mesa longa ali, a criancinha lá do outro lado, e fala assim: The longer a child with autism goes without help, the harder they are to reach. So, the longer, quanto mais a child with autism, uma criança com autismo, goes without help, ou seja, passa, que o verbo ir, mas no sentido de passar, sem ajuda, the harder, mais difícil, they are to reach. Mais difíceis elas ficam de serem reach, alcançadas, ok? Então essa campanha de conscientização nada mais é que um esforço para produzir mudanças, por meio da combinação de elementos verbais e não verbais. E o produtor do texto pretende alertar para a necessidade de abordar precocemente o autismo, para assim aumentar as chances de que o portador não se isole socialmente. Retratar o autismo como um problema complexo que requer um tratamento multidisciplinar, sem o qual o autista não consegue obter nenhum progresso. Criticar as famílias que optam por não encarar o problema do autismo e escondem o portador como forma de evitar críticas da sociedade. Pressionar as autoridades para que se concentrem no diagnóstico do autismo, trabalhando para desenvolver no portador habilidades sociais básicas.
condenar as pessoas que, por pura desinformação, tratam o autismo como uma doença transmissível e, assim, isolam o portador do convívio social. Então, se a gente analisar bem a figura, né, e junto com aquela frase, não fica difícil de achar a resposta correta. Tá? Então, dê uma pensada e a gente já vai caminhando lá para a nossa próxima pergunta. Pessoal, próxima pergunta. Ali está escrito ali na plaquinha, né? Grass is dumb. Water 2 minutes less. Your lawn won't notice. Use only what you need. Denver water. Okay, so grass is dumb. Ou seja, a grama é boba, é burra, né? Dumb. Water 2 minutes less. Lembra, a gente sempre viu a palavra water como água, mas ele também pode ser o verbo regar, né? Regar uma planta, regar o gramado. Então, molhar o gramado. Então, water 2 minutes less. Regue 2 minutos menos, né? Ou seja, 2 minutos a menos de água. Your lawn won't notice. Won't notice. Your lawn won't notice. O seu gramado não irá notar. Use only what you need. Use somente o que você precisa. Denver water, né? A cidade de Denver. Ok. Então, diferentes estratégias são utilizadas a fim de conscientizar a população a respeito de práticas prejudiciais. No entanto, elas podem ser revertidas por meio de medidas educativas, utilizando, por exemplo, campanhas publicitárias. Na peça publicitária em análise, os balões, tá? Então, a gente tem vários balãozinhos, né? Vamos lá, passando alguns deles ali. Yes, that dress does make you look fat. Sim, aquele vestido te faz parecer gorda. I never apologize. I'm sorry. It's just the way I am. Eu nunca eu nunca me desculpo. I'm sorry. It's just the way I am. Me desculpe, é apenas o modo como eu sou. I can't feel my feet. Eu não consigo sentir meus pés. Então, esses balões corroboram a ideia da frase grass is dumb, contida na placa da empresa Denver Water. Enaltecem uma atitude politicamente incorreta defendida pela empresa Denver Water. Contradizem a política de uso racional da água adotada pela empresa Denver Water. Ridicularizam a postura adotada por empresas fornecedoras de água, como a Denver Water. Denunciam o desperdício dos recursos hídricos promovidos pela empresa Denver Water. Então, analisem, não está difícil. E eu já vou conferir o gabarito de vocês. E vamos para a próxima. Dear parents. Aqui a nossa primeira palavrinha, parents, que é um false friend, um falso cognato, né? Que na verdade, pais e não parentes. Jasmine was in a relationship with a dirty, homeless boy named Aladdin. Snow White lived alone with 7 men. Pinocchio was a liar. Robin Hood was a thief. Tarzan walked around without clothes on. A stranger kissed the Sleeping Beauty and she married him. Cinderella lied and snuck out at night to attend a party. You can't blame us. We were taught to rebel since a young age. Então, analisando, a Jasmine estava num relacionamento, uma relationship, com um sem-teto, né, sujo. Um garoto sem-teto e sujo chamado Aladdin. A Branca de Neve morava sozinha com 7 homens. O Pinóquio era um mentiroso, liar. O Robin Hood era um thief, um ladrão. O Tarzan caminhava por aí sem roupas. Um estranho beijou a Bela Adormecida e ela casou com ele. E a Cinderela mentiu e saiu de noite para comparecer a uma festa. You can't blame us. Vocês não podem nos culpar. We were taught to rebel since a young age. Nós fomos ensinados, aí taught, passado do verbo teach, a nos rebelar desde jovens, desde uma idade jovem, né? Então ele fala lá que o meme nada mais é do que do conceito, foto, vídeo, pessoa ou fato que se populariza rapidamente pela rede. Quem cunhou o termo foi o escritor Richard Dawkins, em 76, em seu livro O Gene Egoísta. Em resumo, o meme é uma ideia que se propaga rapidamente. Com base na imagem anterior, o produtor do meme em questão pretende criticar a antiga tradição dos pais de contar histórias infantis como forma de entreter as crianças antes delas dormirem, justificar por meio de exemplos retirados de histórias infantis um comportamento que para os pais provavelmente é inaceitável. Condenar toda e qualquer história infantil por trazer elementos reprováveis para a formação de caráter das crianças.
Convidar o leitor a refletir sobre os inúmeros estereótipos contidos nas histórias infantis, como forma de conscientizar as crianças. Sugerir que as histórias infantis sejam imediatamente atualizadas para garantir que as crianças tenham e continuem se interessando por elas. Então essa tá fácil, né? Depois de analisar a tradução aqui, é até um pouco engraçado, fica fácil de vocês chegarem na resposta correta, ok? Um tempinho, pausa, pensa, analisa, lê de novo. Se precisar, volta, ouvindo o que eu já falei, e depois respondam lá pra mim. E vamos pra próxima. Então a gente tem um post no Twitter, né? Que alguém mandou para American Air. E falou assim: American Air, hello, my name is Ibrahim and I'm from Afghanistan. Eu sou Ibrahim, eu sou do Afeganistão. I am part of Al-Qaeda and on June 1st, eu sou parte da Al-Qaeda, em 1º de junho, I'm gonna do something really big. Bye. E em 1º de junho eu vou fazer algo muito grande. Bom, uma adolescente holandesa decidiu fazer uma brincadeira bastante inusitada, né, com a companhia de aviação American Airlines e acabou sendo presa, segundo informações das agências internacionais. Com base na imagem, a proposta da postagem era criticar o preconceito religioso enfrentado por alguns muçulmanos que decidem viajar usando a referida companhia aérea, ameaçar a companhia aérea utilizando informações que remetem provavelmente ao ocorrido em 11 de setembro de 2001, condenar a total falta de segurança demonstrada pelas companhias aéreas, mesmo depois de alguns atentados terroristas. Chamar a atenção dos internautas para o constante monitoramento das redes sociais praticado pelas companhias aéreas. Promover a discussão acerca da falta de discernimento de alguns adolescentes que usam as redes sociais de forma leviana. Ok? Então também não está lá tão difícil assim, né? Só dar uma analisada, qual foi a intenção da moça e o que acabou acontecendo aí com ela. Então é isso, pessoal, tá? Agradeço aí quem acompanhou os vídeos até agora. Vocês vão ter algumas atividades aí com mais textos, né, para vocês praticarem. E aquilo, né? Não só pro inglês para vestibular, como para o inglês mesmo do dia a dia, né, que o pessoal quer aprender para falar. Vocês têm que estar em constante contato com a língua, tá? Seja através de textos, ou melhor ainda, seja através de textos com áudio, ok? E dessa forma, cada vez mais aumentar o vocabulário de vocês, porque vocabulário é tudo, né? Se você tem vocabulário, você com certeza vai conseguir se dar bem nas provas aí de inglês e, consequentemente, tendo um bom vocabulário, a fala vai vir naturalmente, ok? Muito obrigado, pessoal!